Fala galera, e aí, sejam bem-vindos à terceira aula sobre logaritmos. Nessa aula nós vamos começar a falar das propriedades dos logaritmos. Então, só recapitulando, a primeira aula nós falamos sobre o que é logaritmo, né? Eu apresentei logaritmo para vocês, apresentei a definição de logaritmo. Na segunda aula, falei um pouquinho sobre as consequências da definição de logaritmo. Foram algumas regras, né, que nós aprendemos que facilitaram, né, alguns cálculos. Por exemplo, o log de A na base A, né, o logaritmando igual a base, que é igual a 1. Isso lembrando de novo, mais uma vez, novamente, que essa base precisa atender à condição de existência, né? Precisa ser positiva e diferente de 1. Então, a segunda aula foi sobre isso. Eu falei sobre algumas consequências da definição de logaritmo. E essa terceira aula eu vou começar a falar das propriedades dos logaritmos, tá bom? Então, vamos lá, fiquem bastante atentos, que é uma aula importantíssima. Bom, propriedades operatórias dos logaritmos. Então, só para constar, nas propriedades a seguir, considere que A é maior do que 0 e diferente de 1, porque A é a base do logaritmo, então obrigatoriamente precisa ser positivo e diferente de 1. B e C sempre irão aparecer como logaritmandos, então B e C serão quaisquer números positivos, precisam ser maiores do que 0. E N, quando aparecer N, obviamente, você vai considerar ele como qualquer número real, tá bom? A primeira propriedade é o logaritmo do produto, ou seja, o log de B vezes C na base A. O logaritmo do produto nós transformamos em uma soma de logaritmos. Então, log de B vezes C na base A é a mesma coisa que o log de B na base A, mais o log de C na base A. Notem que a base a gente conserva, né? E somos logaritmos. Lembra um pouco a propriedade da potenciação, né? Multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Aqui no caso é multiplicação no logaritmo, ou seja, logaritmo do produto. A gente conserva a base do logaritmo e soma os logaritmos. Por que dessa propriedade? Vamos lá. Eu vou pensar nesses três logs como três coisas separadas, tá certo? Então, vou pensar aqui como log de B vezes C na base A é uma coisa. Isso aqui eu vou chamar de x. O log de B na base A eu vou chamar de y. E o log de C na base A eu vou chamar de z. Então, notem que eu estou trabalhando com os três de forma separada. E eu vou chegar a essa conclusão aqui, ó. Eu vou chegar nessa igualdade, tá bom? Vamos ver como. Aqui no primeiro log, vou usar a definição. Então, aplicando a definição aqui, eu vou ter o quê? Que A elevado a x é igual a B vezes C. Aqui na segunda, A elevado a y é igual a B. E aqui na terceira, A elevado a z é igual a C. Usei a definição nos três logs, tá? Agora, olha o que eu encontrei aqui. Que A elevado a y é igual a B. Então, posso colocar aqui no lugar do B. Eu encontrei que A elevado a z é igual a C. Então, vou trazer isso aqui e vou jogar no lugar do C. Tá? Vou escrever aqui do lado, vai ficar melhor. Então, substituindo, vamos ficar com A elevado a x é igual. Ao invés de B, eu vou colocar o quê? A elevado a y vezes, e ao invés de C, eu vou pôr A elevado a z. Olha que mágico, o que é que eu cheguei aqui desse lado direito? Eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Pela regra, multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Logo, eu tenho que A elevado a x é igual a A elevado a y mais z. Opa, eu estou numa igualdade de potência de mesma base. Se é uma igualdade de potência de mesma base, o que é que eu posso fazer? Eu posso comparar os expoentes. Então, olha só, dessa igualdade aqui, eu posso afirmar que x é igual a y mais z. Amores de minha vida. Mas quem é x, quem é y e quem é z? Olha cá em cima, ó.
x é o log de b vezes c na base A. Então, x é o log de b vezes c na base A. Quem é y? Olha ele aqui bonitão, ó. Y é o log de b na base A. E quem é z? É o log de c na base A. Prontinho. Então, acabamos de entender o porquê dessa propriedade. Por que eu podia afirmar que o log de b vezes c na base A é igual ao log de b na base A mais o log de c na base A? Está aqui, está explicado essa demonstração. Eu não segui os rigores matemáticos para demonstrar, que não vem ao caso aqui agora, não é o nosso foco, trabalhar com esse rigor da linguagem matemática. Quem quiser depois olhar tudo bonitinho, bem escrito, dá uma olhadinha no nosso livro, que lá está bem organizado. Aqui é só para vocês terem a ideia, para vocês perceberem que não é simplesmente, porque o professor Rodrigo quis que fosse assim. Alguém quis que fosse assim, não. Isso aqui foi descoberto, foi demonstrado, ok? Então, notem que, de novo, eu peguei os 3 logaritmos separadamente e só de trabalhar com essas igualdades aqui, eu consegui chegar nessa igualdade final, que é a propriedade. A segunda propriedade, que é o logaritmo do quociente, é o que? Log de b sobre c na base A é igual ao log de b na base A menos o log de c na base A. É praticamente a mesma propriedade anterior, só que ao invés de multiplicação é divisão. Consequentemente, ao invés de somar os logaritmos, nós vamos subtrair os logaritmos. Então, o logaritmo do quociente é a diferença entre os logaritmos. E por que isso? É a mesma demonstração acima, só que ao invés de ter a elevado a x é igual a b vezes c, seria o quê? A elevado a x é igual a b dividido por c. Nem vou escrever de novo. Tá, vou escrever de novo. Vou pular as etapas, tá? A gente faria a mesma coisa aqui no início. Eu vou escrever tudo. Log de b sobre c na base A igual a x. Log de b na base A igual a y. Log de c na base A igual a z. Aí nós teríamos que a elevado a x é igual a b sobre c. A elevado a y igual a b. A elevado a z igual a c. Na hora que a gente fosse substituir, íamos cair na seguinte igualdade. A elevado a x é igual a elevado a y sobre a elevado a z. E é por isso que a gente chega na subtração, né? Porque divisão de potência de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Então, daqui a gente vai concluir que x é igual a y menos z, que aqui a gente teria que subtrair os expoentes, ficaria a elevado a y menos z, logo x é igual a y menos z. E aí, desfazendo a troca, x é o log de b sobre c na base A, y é o log de b na base A, e z é o log de c na base A. Então, nós chegamos na propriedade, só que com subtração. O log de b sobre c na base A é igual ao log de b na base A menos o log de c na base A. Tá bom? Então, propriedades 1 e 2 demonstradas. Daqui a pouco a gente vai ver como a gente aplica. Vamos para a terceira propriedade. Logaritmo de uma potência. Log de b elevado a n na base A é igual a n vezes o log de b na base A. Ou seja, o expoente do logaritmando passa aqui para frente multiplicando. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Por que isso, professor? Ora, o que é b elevado a n? B elevado a n é b repetido, multiplicado por ele mesmo, n vezes, não é isso? A potenciação nada mais é do que uma multiplicação repetida. Então, aqui eu tenho n fatores. Nós vimos na propriedade 1 que multiplicação
no logaritmando, né? O logaritmo do produto, a gente separa como? Separa como soma. Então, log de B na base A, mais o log de B na base A, mais reticências, até chegar no último log de B na base A. Todos vão ser iguais, porque era B vezes B vezes B vezes B. E quantos logs eu vou ter aqui? A quantidade de logs que eu vou ter aqui é exatamente a mesma quantidade de B que eu tinha aqui. Ou seja, N. Então, agora eu tenho N parcelas, porque eu estou falando de soma. N parcelas. Uma soma com parcelas repetidas, como é que eu posso escrever? Com multiplicação. Então, eu tenho N vezes o log de B na base A. Então, está aí demonstrado por que o log de B elevado a N na base A resulta em N vezes o log de B na base A, tá bom? E aí você pode fazer direto o expoente do logaritmando, passa para frente multiplicando, até rimou. Tem gente que faz música com essas coisas. Vamos lá, fazer exemplos agora, ver como é que a gente aplica. Desenvolva aplicando as propriedades operatórias dos logaritmos. Considere A, B e C reais positivos. Quando eu digo assim, desenvolva aplicando as propriedades operatórias dos logaritmos, eu quero que você pegue essa expressão que está aqui e vá separando o máximo que der, só usando propriedade. Então, repare, primeiro, eu tenho uma divisão, né? Log de 5A sobre B na base 5. Quociente, a gente separa subtraindo. Então, é o log de 5A na base 5 menos o log de B na base 5. Então, primeiro eu separei o numerador do denominador. Então, usei a propriedade número 2, que é o logaritmo do quociente. Mas aqui, eu tenho um produto. Aí dá para aplicar a propriedade 1. Logaritmo do produto, a gente faz o quê? Separa multiplicando. Então, vou escrever aqui embaixo. Então, no lugar do log de 5A, eu posso separar como log de 5 na base 5, mais o log de A na base 5, menos o log de B na base 5. Só não está pronto ainda, porque o log de 5 na base 5 tem um jeito mais fácil de escrever. Log de 5 na base 5 eu posso chamar de 1, né? Logaritmando e base são iguais. Então, a resposta final, 1 mais o log de A na base 5, menos o log de B na base 5. Tá certo? Então, a ideia é essa, desenvolver o logaritmo e separando ele o máximo possível. Então, quer dizer, a conclusão que eu cheguei, que o log de 5A sobre B na base 5 é igual a 1 mais o log de A na base 5, menos o log de B na base 5. Vamos para outro exemplo. Isso aqui é prático, tá? Como tudo em log, é treinar, treinar, praticar, praticar. Não tem jeito, tá certo? Então, de novo, a base continua sendo 5. Como eu tenho fração, eu vou logo separar a fração. Então, vai ficar log de B ao quadrado na base 5, menos o log de 10A na base 5. Agora, B ao quadrado, logaritmo da potência. O que a gente faz com o expoente? Joga para frente multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes o log de B na base 5, menos. Aqui eu tenho o logaritmo do produto. Eu vou separar somando. Para se liguem que eu tenho um menos na frente. Então, na hora que eu separar, eu vou separar colocando parênteses aqui. Dentro de um parênteses. Então, vai ficar log de 10 na base 5, mais o log de A na base 5. Tá certo? Então, por que eu separei somando? Porque é um logaritmo do produto. Tá? E o menos, eu deixei ele quieto aqui na frente do parênteses. Aí agora eu arrumo a minha resposta final. Então, a resposta é 2 log de B na base 5, menos o log de 10 na base 5, menos o log de A
na base 5. Fiz o jogo de sinal. Prontinho. Devidamente desenvolvido. Mesma coisa na letra C. Vamos lá? Então, de novo, tem uma fração. Então, vou começar logo separando, usando a propriedade do logaritmo do quociente. Log de AB quadrado na base 3, menos o log de C na base 3. Log de C na base 3 já está filé, nem vou me preocupar mais com ele. Agora, eu vou aqui no primeiro log, ó, logaritmo do produto. Primeiro eu vou separar aqui o A do B ao quadrado. Ó, prof, eu não posso tirar o expoente primeiro não, usar a propriedade da potência e jogar esse 2 para frente multiplicando? Não, não pode. Por que não pode? Presta bem atenção. Porque esse 2 aqui, ele é expoente apenas do B. E o logaritmo é tanto do A como do B. Então, eu não posso tirar esse 2 ainda, porque ele é individual. Se esse 2 estivesse aqui fora do parênteses, aí ok. Você poderia primeiro jogar o 2 para frente multiplicando e depois separar, tá certo? Então, vamos aqui. Vou separar o A do B ao quadrado. Então, vai ficar log de A na base 3, mais log de B ao quadrado na base 3, menos o log de C na base 3. Agora, escrevendo a resposta final, porque ainda tem aquele log de B ao quadrado ali, né? Então, vai ficar log de A na base 3. Aqui, no B ao quadrado, vou usar a propriedade da potência e vou jogar o 2 para frente multiplicando. Então, vai ficar mais 2 vezes o log de B na base 3, menos o log de C na base 3. E fim de papo. Então, é uma questão bem técnica, galera, porque é um tipo de problema só para treinar mesmo a propriedade, tá? Antes que alguém pergunte, mas vai ser sempre assim? Não. Aqui é uma questão para a gente treinar, bater, repetir, até ficar bem craque na propriedade. Vamos seguir aqui com mais exemplos. Letra D. Então, a gente vai ter log de 8 na base 2, menos log de B ao cubo, C ao quadrado. Repare que esse log de 8 na base 2, vocês vão começar a treinar o olhar de vocês em relação a isso. 8 e 2, a gente sabe que tem a ver. A gente sabe que a gente consegue colocar 8 como potência de base 2. Então, vamos fazer isso. Ó, no lugar do 8, eu vou colocar o quê? 2 ao cubo. Então, é o log de 2 ao cubo na base 2. Menos. E aí, de novo, eu vou separar colocando parênteses. Já deixei o menos aqui na frente. Botei o parênteses. Vou separar porque aqui é o logaritmo do produto. Logaritmo do produto a gente separa com a soma de logaritmos. Então, log de B ao cubo na base 2, mais o log de C ao quadrado na base 2. Dando sequência. Aqui, ó, log de 2 ao cubo na base 2. O que é que eu posso fazer com o expoente? Jogo para frente multiplicando. Vai ficar 3 vezes o log de 2 na base 2. Fazendo o jogo de sinal, menos o 3 aqui do B, ó, B ao cubo, vou jogar para frente multiplicando também. 3 log de B na base 2. E o 2 aqui do C também vou jogar para frente multiplicando. Olha o menos na frente do parênteses, vou fazer o jogo de sinal. Menos 2 log de C na base 2. Acabou, prof? Não. Olha só aqui, ó, galera. Log de 2 na base 2. Isso aqui tem regra. Log de 2 na base 2 é igual a 1. Então, ali eu vou ter 3 vezes 1, 3. Então, resposta final, 3 menos 3 log de B na base 2, menos 2 log de C na base 2. E agora sim, nós acabamos. Repito, tem que treinar, tem que praticar, bater e fazer 1, 2, 3, 4, 10 vezes, quantas vezes forem necessárias. Letra E. Repare que essa raiz aqui está pegando na galera toda.
Então, essa raiz quadrada vai ser minha primeira preocupação. E o que é que eu vou fazer com ela? O que nós já fazemos. Vou transformar em expoente fracionário. Eu coloco com parênteses, viu? Pronto. Agora, repare que esse expoente é de todo mundo. Se esse expoente é de todo mundo, eu posso, pela propriedade, jogar ele para frente, tá? Posso jogar ele para frente aqui do log. Agora eu posso fazer isso porque ele não é individual, ele é de todo mundo. Então, fica 1/2 vezes o log de 8a² b² na base 2. E agora vamos separar. Aqui, galera, como só tem multiplicação, já vou separar geral direto, tá bom? E eu vou colocar parênteses. Por quê? Porque esse 1/2 está multiplicando o log. Só que esse log eu vou separar em vários pedaços. Então, esse 1/2 vai multiplicar cada pedaço. Tem que se ligar nisso. Então, vai ficar separando log de 8 na base 2, mais o log de a² na base 2, mais o log de b³ na base 2. Vindo aqui para baixo, vamos ter 1/2 vezes log de 8 na base 2, nós fizemos na questão anterior. Olha ele aqui, ó. Log de 8 na base 2, a gente pegou o 8, colocou como 2², jogou o 3 para frente multiplicando, aí ficou 3 log de 2 na base 2, que resultou em 3. Então, já vou aproveitar. Log de 8 na base 2, 3, mais o expoente do A, joga para frente multiplicando, 2 log A na base 2, mais o expoente do B, a mesma coisa, né? B², joga o 3 multiplicando, 3 log B na base 2. Esse 1/2 que está do lado de fora, a gente vai aplicar a distributiva. Então, distribuindo esse 1/2, vamos ter 3/2, mais 1/2 vezes 2 vai cancelar. Então, vai ficar apenas log de A na base 2, mais 1/2 vezes 3, 3/2 log de B na base 2. Então, mais um exemplo devidamente resolvido. Repito, galera. Mas é chato isso, prof. É chato porque é questão para treinar mesmo a propriedade. Não tem outro jeito de treinar propriedade se não for repetindo, repetindo e repetindo, tá bom? Depois melhora, prometo. Vamos lá. Agora é o contrário. Sejam A, B e C reais positivos. Em cada caso, obtenha a expressão cujo desenvolvimento logarítmico na respectiva base é dada por. Agora, então, como eu disse, é o contrário. Eu estou com ele desenvolvido e eu quero fazer o quê? Eu quero juntar. Então, eu vou fazer o caminho inverso do que a gente estava fazendo até então. Qual foi o logaritmo que resultou nisso aqui? Então, eu vou fazer por partes. Ó. Aqui eu tenho uma soma de logaritmos. Se eu tenho uma soma de logaritmos, é porque isso antes era um logaritmo do produto. Então, era o log de A vezes B. Agora aqui, eu tenho outra soma, né? Então, se eu tenho outra soma, eu posso juntar de novo usando a mesma propriedade, que é o logaritmo do produto. Então, é o log de A vezes B vezes C. Prontinho. Bem tranquilo. Tá? Perceberam qual é a lógica? É fazer o caminho de volta, o caminho inverso. Agora está tudo separado, a gente vai juntando. B. 3 vezes o log de A na base 2, mais 2 vezes o log de C na base 2, menos o log de B na base 2. Antes de juntar os logaritmos, eu preciso me preocupar com os números que estão na frente. Só posso juntar um log com o outro se não tiver ninguém na frente multiplicando, nem dividindo, nem nada do tipo. Então, como é que eu vou me livrar disso? Usando a propriedade da potência. Tá? A propriedade da potência diz o quê? Log de B elevado a n na base A é n vezes o log de B na base A. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou devolver o n para o B. Então, eu vou fazer o inverso. Aqui, normalmente, a gente tira o n, joga ele para frente multiplicando. Então, agora eu vou tirar ele da frente e vou devolver para o logaritmando.
Então, esse 3 vem para cá para dentro, ó, como expoente do A. Esse 3 aqui, ele vem como expoente de A. Então, vai ficar log de A ao cubo na base 2. A mesma coisa com o 2. Mais log de C ao quadrado na base 2. Menos o log de B na base 2. Agora, eu vou juntar esses dois logs aqui. Estão somando. Se estão somando, eu junto eles multiplicando. Vai ficar o log de A ao cubo vezes C ao quadrado na base 2, menos o log de B na base 2. Então, repetindo, ó, aqui como eu tinha uma soma de logaritmos, eu juntei multiplicando. Agora eu tenho uma diferença, tenho uma subtração. Então, eu vou juntar o quê? Dividindo. Então, a resposta final, log de A ao cubo, C ao quadrado, sobre B, né? O B ele vem dividindo na base 2. Eis a resposta final. Tudo bem? Vamos lá para os últimos exemplos. O último exemplo, no singular. Aqui, log de A na base 3 menos log de B na base 3. Vou juntar dividindo. Então, é o log de A sobre B na base 3. Menos 2. E aí eu tenho um problema. O que é que eu vou fazer com esse 2? Porque ele não é logaritmo. Como é que eu vou juntar isso? Aí, galera, você tem que pensar, como é que eu posso escrever esse 2 como logaritmo sem eu estar mudando o seu valor? Porque lembra, eu já comentei isso em algumas aulas ao vivo. Tanto nesse assunto, né, tanto como em logaritmo como em exponencial, a gente pode manipular os números, a gente pode transformar os números, dar uma cara nova para os números, desde que nós não mudemos o seu valor. Então, o que eu preciso agora é pensar em algo que seja conveniente para mim. Eu tenho que pensar em um logaritmo de base 3. Por que de base 3? Porque eu preciso que tenha a mesma base do anterior e que o resultado desse logaritmo seja 2. Tá? Então, note, eu preciso saber o log de que número na base 3 é igual a 2. Eu vou usar a definição, ó. Esse elevado a esse é igual a esse. Então, eu posso dizer que a minha interrogação que eu estou procurando é igual a 3 ao quadrado, ou seja, 9. Então, o logaritmo que eu posso colocar no lugar é o log de 9 na base 3. E aí eu não estou mudando o número, porque se eu resolver o log de 9 na base 3, eu continuo tendo 2. Perceberam qual é a ideia? De novo, ó. Então, o que é que eu estou fazendo? No lugar, eu botei 2 aqui. Vou botar aqui log de volta, a base 3. Então, ao invés de menos 2, eu vou pegar esse 2 e vou disfarçar ele de logaritmo. Vou colocar o log de 9 na base 3. Que, repito, continua sendo quem? Continua sendo 2. Só que é escrito de uma forma diferente. Outra regra que eu podia usar está lá na segunda aula sobre logaritmos, na aula de consequências da definição, que é a seguinte regra, ó. Log de A elevado a M na base A é igual a M. Então, seguindo essa lógica, eu sei que, no caso M, é o número que eu quero que seja o resultado, que no caso é 2. Então, eu podia colocar aqui que log de 3 ao quadrado na base 3. Vê se não é certinho isso. Log de 3 ao quadrado na base 3 é igual a 2. E quem é 3 ao quadrado? 9. Então, chegaria no mesmo lugar. Então, poderia fazer desse jeito que eu fiz aqui em cima, usando a definição e descobrindo qual logaritmo que me serve, ou eu poderia fazer por esse caminho aqui, que era usando a propriedade, lá que a gente viu na aula 2. Então, vamos finalizar aqui. Subtração a gente junta dividindo. Olha como vai ficar. Vai ficar A sobre B sobre 9. Só que a gente não vai deixar assim, né? Ficou muito feio. Vou fazer aqui, ó.
repete a primeira, então repete A sobre B e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar A sobre 9B. Então a resposta final é o log de A sobre 9B na base 3. E fim de papo, tá bom, galera? Então, meu conselho, mais do que nunca, façam atividade disso. Se quiserem fazer com a videoaula aberta, é interessante, que se precisar, volta na videoaula e tudo mais. Ok? E quem, por algum acaso, assistiu toda essa videoaula e não fez as anotações, volta lá nos primeiros slides, rebobina aí, volta a videoaula, vai lá no comecinho e as 3 propriedades, escreve no caderno já, escreve no post-it, em algum lugar fácil para vocês olharem sempre que for necessário, tá bom? Beijo no coração, fiquem bem, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!